Já abre a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11, a partir do verso de número 17, diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para a consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaram? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Pode sentar, amados. Quero falar com as mulheres, mas eu quero falar com todos nessa noite a respeito de como enfrentar as decepções da vida. Por que eu falo isso? Porque hoje o número de mulheres decepcionadas está aumentando a cada dia. E nós podemos dividir esse número de mulheres em 2 partes. Primeiro, as feministas, que abraçaram o movimento feminista e que estão decepcionadas, porque não conseguem enxergar no movimento feminista resposta às suas ansiedades. A mulher quis se emancipar, a mulher quis trabalhar fora, a mulher quis equiparação igual ao homem, mas ela se sente frustrada porque ela está encontrando na emancipação feminina homens fracos que não preenchem as suas expectativas. Por quê? Porque ela se tornou tão autoindependente que ela assusta os homens. Os homens não estavam preparados para isso. E elas se decepcionam. Ela colocou em primeiro lugar a sua carreira, ela colocou em primeiro lugar os seus estudos, ela saiu do jugo dos pais, ela saiu do jugo de não ter que se casar obrigada, e essa é a história do feminismo que eu estou contando para você, mas ela não se realizou. Hoje nós vemos mulheres sendo diretoras de empresa, nós vemos mulheres atuando em tantas áreas de trabalho, mas que se sentem decepcionadas. Muitas delas estão vendo o tempo passar e não estão constituindo família. E o chamado de Deus no coração de cada mulher foi para que ela não estivesse só e para que ela fosse mãe. E a cada dia que passa, nós vemos mulheres de 35, 37, 39 anos, vendo o seu relógio biológico avançando. E cada vez mais a esperança vai morrendo no seu coração dela se tornar mãe. Isso é uma lei natural. Cada vez mais as mulheres estão casando mais tarde e estão provocando dentro de si essa frustração. De outro lado, nós temos um grupo de mulheres que trabalhavam, estudavam e abriram mão para se tornarem mães, para se tornarem donas de casa. E chega um momento
em que essas mulheres estão também frustradas, estão decepcionadas, porque elas estão vendo que o esposo, aquilo que ele ganha não dá para sustentar. Hoje, colocar um filho no mundo, você pensa 3 vezes. Para colocar 2, então, 3 nem pensar. 3 nem pensar. É escola, é fralda, né, Ana Keile Peter? Gente, R$20 um pacote de fralda. Com 20 fraldas. Em que a criança usa 6 por dia, você está jogando uma nota de 5 e uma moedinha no lixo. Isso se não for mais. Você está jogando no lixo, literalmente. E aí, a mulher cobra do esposo e ela diz, não, mas eu agora tenho que abrir mão da minha carreira, pelo menos por uns 2 anos. E aí depois ela fica com crise de consciência. Eu vou voltar a trabalhar, vou deixar o meu filho na creche, vou deixar meu filho com a minha mãe, vou deixar o filho com a minha sogra, será que vão cuidar direito? Ou de repente tem que se contratar uma moça para tomar conta da casa, enquanto ela trabalha, e na hora que ela coloca na ponta do papel, o que ela está ganhando não paga o que a outra está recebendo. Estava conversando com o meu chefe esses dias. Infelizmente, a esposa dele, com 38 anos, ficou completamente cega. A esposa do Manuel. Ela teve glaucoma. O glaucoma afetou completamente o olho esquerdo, perda de 100% da visão e perda de 80% da visão do olho direito. E quando ele esteve no Brasil comigo, nas visitas que nós fizemos, ela ligou que ela tinha ido no médico, além do glaucoma, deu catarata no olho que tinha 20%, ela perdeu o resto. E aí eu conversei com ele estava angustiado, triste. Eu falei, e como é que você está fazendo? Ele disse, eu e a minha menina de 11 anos é que fazemos as coisas de casa. E eu perguntei, mas não compensa vocês contratarem uma pessoa? Ele olhou para mim e disse, para quê? Ela vai receber 600 euros da aposentadoria da Espanha. Uma pessoa para trabalhar na casa da gente cobra 750 euros por mês. Talvez essa seja a realidade do Brasil. Muitas vezes as pessoas saem para trabalhar fora e se for colocar na ponta do lápis, quando você tem que pagar alguém, você está trabalhando só para pagar quem vai cuidar dos teus filhos e muitas vezes não vai cuidar da mesma maneira. Então nós temos hoje esses 2 grupos de pessoas extremamente decepcionadas. As feministas e aquelas que optaram por ser mãe e dona de casa. Nenhuma delas consegue se encontrar. Muitas vezes vem cobranças. Quantas de vocês, queridas irmãs, as mais jovens, não pensam nisso à noite? Nas suas decepções? Agora eu quero falar com você a respeito de 2 mulheres como vocês, que se sentiram decepcionadas, mas mais do que isso, se sentiram decepcionadas com Jesus, que é triste. Pessoas que se sentiram decepcionadas e decepcionadas com Jesus. Marta e Maria. E aqui eu quero inverter, porque todo sermão que se prega sobre Marta e Maria se usa o outro texto e se desce além em Marta e se coloca Maria lá em cima, não é assim? No sermão de hoje eu quero dizer que Marta foi muito mais condescendente do que Maria. Marta, nesse texto, ela foi muito menos trabalhada na decepção do que Maria. Maria mostra que a decepção dela estava beirando quase que depressão. Nem sair de casa ela quis. Marta ainda foi receber Jesus na porta da entrada da aldeia de Betânia. Olha só que coisa interessante, minha querida irmã. As decepções, elas têm tomado conta da vida das pessoas. Agora o problema é o seguinte, nós somos decepcionados todos os dias. Você, eu.
Nós somos decepcionados pelas ingratidões das pessoas. Para quantas pessoas você já fez o bem e essas pessoas foram ingratas? Com quantas pessoas você já se decepcionou? Várias. Nós somos decepcionados, os homens, com os nossos times de futebol. Quando a gente acha que vai ganhar, perde. E quando a gente acha que vai perder, perde também. Não é assim que acontece? Quantos empregos você já foi procurar que você acha, não, esse agora é certo, esse é meu. O cara vai me ligar, você está esperando o telefonema até hoje. Quantas oportunidades? Quero dizer para você que a decepção, ela faz parte da vida. A primeira verdade que eu queria deixar na mensagem dessa noite é que você não é definido pelos seus sucessos ou pelo seu fracasso. Você não é definido pelas decepções que você tem. Nós cantamos um cântico que diz, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Meu querido, minha querida, nós vivemos em um mundo onde as pessoas tentam julgar aqueles que são vencedores e aqueles que são perdedores. Não faça isso. Para muitas pessoas, se aquela jovem se casou, ela é uma vencedora. Se ela ainda está solteira, a maioria das pessoas já balança a cabeça e diz, coitada, não deu certo na vida. Infelizmente. Não é assim que a sociedade olha? Eu confesso para vocês que eu fico com o coração apertado para muitas jovens de 28, 29, 30 anos que têm que dar satisfação para a sociedade porque que elas ainda não casaram. Outro dia eu ouvi de uma irmãzinha da igreja, né? Não da nossa, de uma outra igreja. Coitada de fulana. Com 32 anos ainda não casou. Pastor, só podia falar com ela, ela podia ser missionária, né? Como se o campo missionário fosse para gente encalhada. Olha a visão que o pessoal tem. Tadinha. Estudou tanto, ninguém quis ela, né? Nós estamos daqui a pouco colocando as freiras de Cristo dentro da igreja. Vai ser noiva de Jesus. Olha a mentalidade que está entrando dentro das igrejas hoje. Não casou, vai ser noiva de Jesus, vai ser missionária. Manda para o campo missionário. Meu irmão, minha irmã, aí a vida não se mede por vencedores e por perdedores. Olha só como nós somos. Se fulano tem um bom emprego e ganha bem, ele é um vencedor. Ele é o meu modelo, ele é o meu parâmetro. Mas, se ele é um trabalhador que ganha um salário mínimo, vive apertado, a gente considera o cara como um derrotado. Será que é assim? Será que eu tenho que medir as pessoas por esses parâmetros? Deus não julga dessa maneira, graças a Deus. O nosso valor não está baseado naquilo que nós fazemos e nem naquilo que nós temos. Porque para Deus, eu e você, nós temos um grande valor. Deus nos ama e Deus provou isso quando Ele enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. E o que Ele está dizendo, Jesus está dizendo para Marta e para Maria, é que nem a morte pode ser uma decepção. Nem o fato dele, Jesus, que era um grande amigo da família, e que na hora que elas mais precisavam, Jesus não estava lá. Elas devem ter pensado, gente, não está na Bíblia não é Evangelho segundo o pastor Edson, não está na Bíblia. Mas eu fico imaginando aqui, as duas, principalmente Marta. Na hora de comer, ele vem com os 12. Na hora que o meu irmão está doente, não aparece nem para fazer visita. Porque Jesus não estava. E a distância que Jesus estava de Betânia
fez com que Lázaro tivesse doente, morresse e tivesse enterrado já quantos dias? 4. Ou seja, cadê Jesus? Na hora que o amigo está doente. Jesus não estava distante de Betânia mais do que 8 quilômetros. 15 estádios correspondem a 8 quilômetros. Gente, 8 quilômetros daqui, da nossa igreja, na casa do Robertinho. Daqui da igreja na casa do Clebinho. 8 quilômetros. Jesus não estava distante mais do que isso. Marta deve ter pensado, na hora de cozinhar para esse bando, está todo mundo aqui. Na hora que o meu irmão está doente, cadê a turma? Sumiu todo mundo. Não veio nem para fazer visita. Quando ele estava doente, não veio nem no velório. Já faz 4 dias que Lázaro morreu e nem para dar as condolências. O coração daquelas 2 mulheres estavam vivendo um momento grande de decepção. Deus nos ensina que são nos momentos de decepção que nós crescemos. Nas decepções, se nós deixarmos, Deus faz com que nós tiremos lições importantes, que a gente possa crescer. Amém? Jesus chega e Marta é a primeira a receber. Meu querido, minha querida, talvez você não entenda agora por que você está passando. Gente, é difícil. Eu confesso para vocês que quando eu passo algumas decepções, tem um versículo da Bíblia que martela na minha cabeça e eu digo, Senhor, eu não entendo. Eu só aceito, porque eu não vou te questionar. Mas aquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tem hora que não entra na minha cabeça. Eu aceito pela fé. Mas por que Deus deixou? Não tem resposta. Por que Deus deixou Lázaro ficar doente e Lázaro morrer? A gente vai ver a resposta lá na frente. Jesus diz para que hoje se manifestasse a glória de Deus. Marta e Maria entraram nessa história decepcionadas e saíram dali como heroínas da fé. Porque elas puderam ver a glória do Senhor. Marta chega ao encontro, quando ela soube que Jesus vinha, e como Marta sempre foi a mais atirada, ela não espera Jesus chegar em casa. Ela vai esperar Jesus na porta da aldeia. Eu fico imaginando ela de avental, toquinha na cabeça e um rolo de macarrão na mão. Jesus chega e diz que, em contrapartida, a decepção de Maria é tão grande que Maria nem levanta, nem se dá ao trabalho. Ela só levanta depois que Marta manda. Mas ela não levanta, ela não vai ao encontro de Jesus. Não quer nada com ele. Não quero nada com ele. Marta não. Marta vai tirar satisfação. E quando Jesus chega, Marta vai ao encontro de Jesus e diz, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O Senhor curou tanta gente. O Senhor cuspiu na terra e o cego enxergou. O Senhor curou fulano, curou ciclano, curou beltrano. O Senhor disse que a gente era amigo. E nem para vir fazer uma oração. O meu irmão fica bom. E mesmo quando o meu irmão morreu, nem para fazer uma oração para pedir que o Pai consolasse o nosso coração. Marta, calma. Teu irmão não está morto. Ela aí põe toda a fé
A gente costuma dizer que Marta era mais ou menos uma mulher meio crente, né? Como se fosse possível dizer que existe meio crente ou meia gravidez. A gente duvida até da crença de Marta naquele outro texto, não é assim? Já vi tanto pastor descendo a lenha na coitada da Marta, que só chega a chamar ela falta chamar ela de ateia. Porque diz de tudo de Marta. Mas Marta aqui, ela tem a oportunidade de externar no que ela crê. Ela diz, Senhor, eu creio que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Eu creio que ele está junto com Deus. Eu creio que ele está no seio de Abraão. Essa era a expressão que os judeus usavam, né? O seio de Abraão. Estar no seio de Abraão é estar na glória, é estar no paraíso. Tanto é a parábola de Rico e Lázaro, que conta que Abraão recebe os dois, né? Ele diz, eu creio que ele está no seio de Abraão. Eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Eu creio, eu tenho fé. Marta externa essa fé. Mas ela cobra, o senhor não estava aqui. Eu estou decepcionada com o senhor. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? E ela faz uma confissão de fé. Olha só como a decepção serviu para mostrar a fé genuína que aquela mulher tinha. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela faz uma confissão de fé. Ela usa a decepção dela para mostrar que ela crê em quem é Jesus. Depois que ela dá a prova da fé, o texto diz que, tendo dito isto, retirou-se, depois que ela fez a confissão de fé, e chamou Maria. E olha só que agora, ela não dá uma dura em Maria na frente de todo mundo. Porque no outro texto, ela dá uma dura em Maria. Senhor, manda ela me ajudar. Ela está aí, sentada sem fazer nada. Ela aprendeu a lição. O texto diz que ela chama Maria em particular. Vem cá. O mestre chegou e está te chamando. Ela agora não deu esculacho na frente de todo mundo, não. Maria, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com Jesus. Aquela moça magoada, triste, decepcionada, ela agora sai ao encontro do mestre. A decepção dela muda porque a feição da irmã mudou. A irmã que foi esperar Jesus na porta da cidade voltou serena. Já não era mais o semblante de alguém que estava decepcionada. É o semblante de alguém que tinha fé. Maria só foi ao encontro de Jesus porque o semblante de Marta tinha mudado. Vocês entenderam? Porque senão ela ia continuar chorando a decepção dela. Porque até então as duas choravam a decepção de ver o irmão morto. Ela só foi ao encontro de Jesus porque ela sabia que alguma coisa tinha acontecido para aplacar a decepção. Marta saiu de um jeito e voltou de outro. Eu também quero. Meu querido, minha querida, Maria também voltou diferente. E quando nós deixamos Deus tratar as nossas decepções, eu posso dizer para você que bênçãos maiores estão para vir do que aquela decepção que você sofreu. Deus é maior do que tudo que você está passando. Deus é maior do que tudo que você está sofrendo. Se Deus te fecha uma porta, é porque Ele tem algo melhor para você e para mim. Mas Ele quer que nós continuemos com fé e com o coração grato. Às vezes nós vamos ter que enfrentar muitas portas fechadas. Às vezes nós vamos ter que enfrentar
túmulos com pedra. Até que a gente ouça a ordem, tira a pedra fora. E aí aquela mulher cheia de fé, ela volta para a razão carnal dela e diz, Senhor, tira a pedra não. Já faz 4 dias que ele morreu e ele está cheirando mal. A Marta é sempre irracional. Senhor, tira a pedra não, já está cheirando carniça. Já apodreceu. Jesus manda tirar a pedra e Jesus volta agora a lembrar ela a confissão que ela fez. Olha o verso de número 40. Não te disse eu que se você crer você vai ver a glória de Deus? Confia. Para de se decepcionar. Eu estou dizendo que a coisa vai acontecer. Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, chamou em alta voz Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Deus é maior do que tudo que você está passando. E Deus pode usar a tua decepção para transformar em bênção e abençoar a vida de outras pessoas. Jesus abençoou a vida desses homens que tinham ido chorar com Marta e Maria e que presenciaram a ressurreição de Lázaro. Falando com vocês, mulheres, o que tem sido a causa da tua decepção? O que tem decepcionado a tua vida? O que tem entristecido o teu coração? Talvez você esteja como Marta e Maria. Se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse tomado conta do meu problema, eu não estaria decepcionado agora. Quero dizer para você que o Senhor está. E o Senhor é capaz de fazer ressuscitar a fé no teu coração. Como Ele fez ressuscitar a fé no coração de Marta e Maria. Jesus trabalhou a decepção no coração daquelas mulheres de tal maneira que elas agora sabiam que mesmo que Ele não esteve lá, quando o irmão estava doente, mesmo Ele não tendo estado lá, quando o irmão morreu, Ele esteve lá para trazer o irmão de volta. Mas mais do que trazer Lázaro de volta, Jesus trouxe esperança ao coração daquelas mulheres decepcionadas. Jesus tirou a decepção do coração daquelas mulheres. Jesus tira a decepção do coração de vocês. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor esteja conosco. Amém?